aula nós vamos analisar aqui o defeito micro não liga. Nós fizemos aqui um passo a passo básico para micro não liga. Primeiro, medir o cabo de energia, cabo AC, né, 110/220, se tem tensão. Se não houver tensão, o que você vai fazer? Vai verificar o cabo. Existem cabos, às vezes, pode acontecer, e já aconteceu conosco, de vir de fábrica com defeito, ele não passava energia, lacrado. Estabilizador, vai verificar se está ligado e se está saindo tensão, vai medir, depois vamos mostrar na prática. Tomada de energia na parede, se ela está chegando tensão nela. Se não tiver, tem que verificar o disjuntor no quadro de energia se desarmou, por algum motivo, ok? Segundo, nós vamos verificar a chave seletora de tensão da entrada lá, chave seletora 110/220, para ver se está na posição correta. Terceiro, nós vamos medir as tensões de saída da fonte, são as tensões DC, se falta uma das tensões. Se faltar uma dessas tensões, nós vamos trocar a fonte, substituí-la. Em quarto, retirar as placas dos slots. Às vezes as placas elas ficam mal conectadas, elas saem do lugar, fechando um curto no barramento. Então retire as placas dos slots PCI, AGP, PCI Express ou qualquer outro que houver. Se ligar a máquina, é porque o problema era de curto nesse barramento. Retire os cabos de todos os HDs, dos flop, dos DVD. E retire os conectores de alimentação também do HD, do flop e do DVD. Com isso a gente vai estar eliminando se tem algum desses três dispositivos em curto. Alguns HDs, eles têm uns diodo bem com uma potência elevada, que se eles entram em curto, a máquina não liga nada, fica morta. Então vou retirar todos os dispositivos. Se a máquina ligar, é um desses três dispositivos que estão interferindo, ou o cabo errado. Medir a bateria, e o ideal é que essa bateria esteja acima de 3 volts. Alguns modelos de placa-mãe não ligam se não tiver essa tensão de 3 volts. Se ela estiver muito baixa, não liga. Se tiver um pouquinho, tiver média, 1,5, 2, pode ficar atrasando o relógio. 7. Vamos verificar se existe capacitor estufado ou vazado na placa-mãe. É um problema clássico, né? Bem crítico. 8. Verificar a posição do jumper Clear CMOS. Tem lá. Ele vem de fábrica na posição Clear. Então, se você montar uma máquina nova, que acabou de chegar, está na caixa, verifica, porque se essa jumper estiver na posição errada, a máquina não liga. Ele vem de fábrica na posição Clear CMOS para não descarregar a bateria. 9. Testar partida direta. Vai pegar uma chave ou algo metálico e vai tirar o conector da chave Power On e tentar dar uma partida direta lá sem o botão liga-desliga. Porque se ele estiver danificado, você não vai descobrir fazendo essa partida direta. 10. Desmonte um micro e monte uma giga com uma fonte confiável, a placa-mãe que está em análise, a memória em análise, o processador e o cooler. O que você vai fazer estando só esses 4 componentes? Retire as memórias e ligue. Se não ligar, então não era a memória que estava interferindo nisso. Pode deixar a memória fora. Retire o processador. Se não ligar, também não era o processador que estava interferindo nesse processo. O problema é na placa-mãe. Você vai ter que trocar a placa-mãe ou envie ela para manutenção. Só que antes de trocar, só para conhecimento um pouquinho mais avançado, você pode fazer a medição da fonte DC-DC. E nós temos a fonte AC-DC, que é a fonte externa, e tem a fonte da placa-mãe, que é chamada fonte DC-DC, que é controlada com um circuito chamado PWM. E aí você vai verificar se o problema é da fonte interna ou se é algum outro dispositivo interno. E aqui um pouco fora de sequência nós podemos trocar o teclado. Já peguei casos de teclados em curto que não permitia que a máquina ligasse, estava morta também, ok? Agora nós vamos partir para a prática. Então pessoal, agora nós vamos demonstrar na prática o que foi colocado ali no quadro. Primeiramente, lá está, medir o cabo de energia AC. Então o cabo está aqui, vamos colocar a chave seletora aqui em tensão alternada. Como eu não sei se aqui é 110/220, eu coloco na escala mais alta do meu multímetro, que é 600 volts. Coloquei, coloco uma ponteira aqui, a outra ponteira aqui. E vou verificar quantos volts deu. Deu 111, está dentro da faixa aceitável, né? Olha, 111 volts, então eu tenho tensão. Mas vamos supor que se eu tivesse medido aqui e não houvesse tensão, então o problema só poderia estar daqui, no cabo, ou no estabilizador, ou na tomada. Como que eu ia me certificar de que
é o estabilizador. Iria vir aqui atrás, o estabilizador, a mesma escala que está, eu ia colocar e medir, né? Ah, não deu nada. Se não deu nada, então é o estabilizador que está com problema, tem que substituí-lo. Mas podia ser também a tomada. Então seria correto a gente medir a tomada. Isso já tem em outra videoaula, dê uma olhada lá como mede a tomada. Então vamos tentar achar aqui uma tensão no... Olha lá, achei tensão também no estabilizador. Então não é o estabilizador, não é o cabo, está tudo ok até esse ponto, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tentar ligar o equipamento. Suponha que eu coloquei aqui o cabo, continua não ligando. Ele não veio power on e não ligou, não ativou nada. Eu vou observar essa chave aqui, se está... Essa aqui não tem. Ela já veio lacrada, é bivolt essa automática. Mas tem uma chave que fica aqui, que é a chave 110-220, que ela, se estiver na posição errada, pode causar ou a queima. Um exemplo, nós temos uma rede elétrica em 220, se eu coloco a chave seletora em 110, vai danificar a fonte, vai queimar de imediato. Se a chave está em 220 e a a tensão de alimentação é 110, algumas máquinas nem ligam, ok? Só um momento, nós vamos... A chave que nós estamos nos referindo é essa aqui, ó. Tem que verificar o posicionamento correto dessa chave. Chave seletora da tensão de entrada, 110 ou 220. Se tiver aqui em 220, ela nunca queima, mas algumas máquinas também não ligam. Se estiver em 110, vai acontecer, pode queimar a máquina se você ligar uma tensão mais alta, que é o 220, ok? Bom, até o momento a máquina não ligou, não é a parte de entrada. Vamos observar agora dentro da máquina. Então nós vamos ter que desmontar a máquina e testar. Pessoal, agora nós vamos medir a fonte. Então nós vamos fechar um curto aqui, ó, fio preto, pôr um clipe no preto e na chave power on aqui, que seria o verde. PS on. Cuidado, não deixe ele relar na carcaça, vai queimar a fonte se isso ocorrer. Então agora nós vamos mudar a chave seletora aqui, já está em AC, né? Tensão alternada. Vou colocar agora em 20 volts contínuo, ok? É onde a gente mede as pilhas, bateria. Para você saber mais detalhes sobre como usar o multímetro, tem uma videoaula pronta. Eu vou colocar aqui agora a ponteira preta, que é o comum do multímetro, também em qualquer um desses fios preto aqui, que é o meu referencial, 0 volts. E com o vermelho, que é a tensão, eu vou medir cada cor. Não há necessidade de ficar medindo, por exemplo, tenho 2 vermelhos, você medir os dois, medir um, já está medido todos porque eles saem da mesma fonte. A não ser esse aqui, que é o 12 volts da placa-mãe, ele é diferente do 12, é uma linha de tensão diferente desse 12 volts também vai para outros circuitos aí, como pode ver aqui, ó, HD, CD. Então vamos lá. Primeira coisa, vou dar partida na máquina. Não há necessidade, né? Já está aqui com... Vamos lá, vamos ver se tem. Olha lá, deu 3,37 volts, certo? Então está acima dos 3,3. O azul, 12 volts. O azul é para comunicação, né? Mais para porta serial, paralela. Aqui é para os circuitos da placa-mãe, o 3,3. O verde não precisa medir porque a chave liga-desliga. E o vermelho tem que ter 5 volts, mais 5 volts, que é para circuitos dos periféricos, principalmente dos periféricos. Alguns circuitos da placa-mãe usam 5 volts também. O HD, a placa do HD usa, a placa lógica do flop usa, do DVD também usa. Agora já medi todas as tensões desse lado, vamos medir do lado de cá. Aí tem o roxo lilás, que é o 5 volts standby. Essa tensão deve ser a primeira a ser medida. Por quê? Sem essa tensão, se não tiver a fonte e não fornecer essa tensão, nunca será armada a fonte. Aí eu tenho o Power Good, também 5 volts. Isso aqui
sinal que sinaliza para a placa-mãe que a fonte está tudo ok e é um reset inicial para zerar tudo que tiver de sujeira na placa-mãe. Então está medido aqui. Agora o que nós temos que fazer? Medir a parte os 12 volts aqui. Opa! Olha lá, 12 volts. Então eu tenho que ter 12 volts aqui da placa-mãe e tenho que ter 12 volts aqui também, que é outra linha separada que é para a placa-mãe e também é para os periféricos, tá bom? Só que são circuitos independentes. A fonte se mostrou com todas as tensões ok, então eu não tenho problema aqui com a fonte. Se houvesse alguma tensão aqui que não apresentasse, teríamos que trocar a fonte, substituir ela, ok? Vou reconectar aqui, então. Quando reconectar, conecte corretamente, com firmeza, não deixe com folga. Observa aqui, ó, aqui, por favor. Quando eu for colocar fonte de 24 pinos, ó, seta com seta, eu tenho que casá-la, ok? Tirar. Manusear aqui, mas certifique-se que ficou bem encaixado. Sem essa tensão aqui, ó, dos 12 volts, também chamada de antigamente de Pentium 4, a máquina não inicializava. Ligava, mas não inicializava. Vou tirar aqui agora para ver se não está mal conectada a placa de vídeo. De repente uma placa de vídeo, uma placa de rede mal conectada pode fazer com que coloque-se curto no barramento e aí ela não mata todas as tensões. Então tirei a placa de vídeo, vou tirar a placa de rede e tentar dar partida na máquina para ver se liga. Olha lá, a máquina não ligou, ok? Máquina não ligou, qual é o próximo passo? Vou verificar se não tem nenhum capacitor estufado. Dá uma olhada aqui se tem algum capacitor estufado. Se tiver capacitor estufado para cima ou no pé ali, na base dele, tiver líquido, ele está danificado, ok? E às vezes ele pode estar danificado mesmo sem ter vazado ou sem ter estufado. Então agora eu vou ao próximo passo, que é retirar esses cabos aqui, ó. Vou retirar o cabo SATA. Por quê? Pode estar tendo algum curto na minha máquina, aqui no meu HD. Retirei. Vou retirar o flop. Eu retirei o cabo aqui de 34 vias do flop. Vou retirar aqui o flat cable 40 vias. Esse é o 80, né? Do CD, DVD. E vou retirar aqui a alimentação. Tirando a alimentação agora do flop e do DVD. Vou ligar a máquina e verificar se ela liga. Se ela ligar, significa que um desses três dispositivos está interferindo, né, na fonte, está derrubando a fonte. Olha, a máquina não ligou ainda, observa que o cooler não girou, então nenhum desses três dispositivos estão interferindo. Já eliminei eles, deixa do jeito que está aí. Vamos ver agora a chavinha, né, o jumper do Clear CMOS. Observa aqui, ó, nós temos o jumper do Clear CMOS. Se ele estiver nessa posição é normal, se ele estiver aqui do outro lado, são 3 pinos. Do lado de cá, ele está em posição clear, a máquina nunca vai ligar, fica economizando bateria. E nessa posição de trabalho normal, ele liga. Se estiver na posição correta, retire aqui esses conectores, ó, do painel frontal e vamos tentar dar uma partida direta. Então, estando aqui, ó, coloquei. Aí você vem aqui e vai achar onde está o PWSW. E você vai pegar uma chave, pega uma chave menor do que essa, ou a própria ponteira e vai lá
e fecha um curto nos dois pininhos, entre os dois pininhos. Não coloque em qualquer um, você pode danificar a placa-mãe. Então não deu partida, significa então, não deu partida não é a chave do Power On. Como que se mede a chave? Verifique em outra videoaula. Existe uma videoaula específica para uso de multímetro junto com medir vários componentes, ok? Então não é, então eu posso voltar o conectorzinho, né? Liga, desliga, Power Switch, vou voltar na posição normal dele. Muito bem. Agora, já que não ligou até esse ponto, não ligou nada, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar a máquina. Poderia, antes de desmontar a máquina, eu poderia fazer o seguinte, eu posso retirar as memórias, vou retirar as duas memórias e ver se a máquina liga. Se a máquina ligar sem as memórias, significa que uma das memórias está em curto. Aí eu coloco a primeira, não ligou. Aí eu coloco a primeira e vejo se liga. Ligou, então não é essa memória que tem curto. Não ligou, tiro, põe a outra. Se não ligar com nenhuma das duas, então não, as memórias não estão influenciando, ok? Se eu colocar uma das duas e a máquina der problema, aquela memória a qual eu coloquei é a problemática. Próximo passo agora qual seria? Retirar o processador. Vamos dar uma pausa. Então pessoal, agora montamos uma giga aqui conforme está no quadro, para poder testar. Já tirou a memória, vamos supor que a memória estivesse em curto e com as memórias não estivesse ligando. E eu vou dar uma partida direta aqui, ó, no Power Switch. Observe, a máquina armou, ok? Se por acaso a memória não fosse a causa do problema no nosso simulado, o que eu ia ter que fazer na sequência? Já retirei as memórias e continua não ligando, aí eu tenho que retirar o processador e manter o cooler. Então é o próximo passo, sempre tirando o cabo, vou retirar aqui o cooler, roda sentido anti-horário aqui as travas, dá uma chacoalhadinha nele e ele sai. Bem sujo, né? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui agora? Retirar o processador. Nunca toque nos terminais do processador, nem tampouco embaixo no soquete 775. Vamos colocar aqui agora o cooler. Tentar ligar para ver se era o processador que estava influenciando, se ele está queimado, impedindo a partida da máquina. Então, só um pouquinho aqui, falhou. Energia posta, vamos lá. Olha lá, armou. Então, o processador está queimado e não estava permitindo que a máquina partisse. Tivemos que vir desde lá da fonte, fazendo todos os procedimentos para chegar até esse ponto. Note que mesmo sem memória e sem processador, a máquina está armando. Ela pode até não estar inicializando. Vamos fazer mais uma observação aqui. Vou desligar. Vou colocar uma placa de diagnóstico aqui, uma PC Card, Debug Card, chame como desejar. Vamos dar partida, vamos ver como a situação que fica. Olha lá, ela não sai, né? Não tem nenhuma atividade, ela não starta. Ok? Por quê? Não tem processador, não tem memória. Tá bom? Então nesse simulado nosso, se eu cheguei até esse ponto, ó, retirei memória, retirei processador e mesmo assim a máquina não liga, está danificada a placa-mãe, está queimada. Não, aí não tem mais o que ser feito, tem que substituir a placa-mãe ou enviá-la para manutenção. Mas se você quiser verificar se a fonte interna está danificada ou não, o que você faz? Observe aqui, ó. Você tem aqui 1, 2, 3 indutores, ok? E os capacitores aqui para filtragem. Só que aqui nós temos o circuito regulador de tensão da placa-mãe, chamado circuito, é a fonte DC-DC. Ela vai entrar 12 volts proveniente aqui da fonte e vai sair em torno de 1,5 para alimentar os processadores. Então vamos observar. Vou dar a partida.
partiu. Mas mesmo que não tivesse partido, você poderia verificar se está tudo ok ou não aqui com... Olha, coloquei aqui o negativo está em 20 volts DC. Coloquei aqui na lata, que é o terra. Coloquei aqui no transistor, é o MOSFET. E olha lá, 12 volts, próximo a 12 volts. Aí nesses dois aqui vai ter que sair, ó, 0,4 e aqui 0,4. 12, 0,4, 0,4. 12 de entrada e 0,4 e 0,4 de saída, ok? Aqui está o circuito PWM que controla o chaveamento desses transistores. Eles, se vocês observarem aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 indutores, então nós temos 3 fases. Uma fase dessa utiliza uma entrada com 2 saídas, outra fase uma entrada com 2 saídas, outra fase uma entrada com 2 saídas. As entradas de 12, e aqui nesse caso específico não está 1,5, né? Está 0,4, provavelmente por estar sem processador, porque o processador que vai indicar qual a tensão que ele deseja, né? Através de alguns pinos dele chamado VID, ok? Então até o momento nós chegamos à conclusão que podemos ter problemas da máquina não liga por diversos fatores, sendo que o jumper do Clear CMOS em posição errada, processador queimado, capacitores estufados, memórias danificadas, placas nos slots com mau contato, ok? E olha aqui, controlador de som, o de som e o de rede, se eles estiverem curto, também vai fazer com que a máquina não ligue. O que você poderia fazer aqui? Pôr o dedo em cima, muito cuidado e rápido, para ver se não está aquecendo excessivamente. Se estiver aquecendo excessivamente, está errado, ele já com certeza vai estar em curto, ok? Mas no caso nosso aqui não está, porque essa aqui é uma placa boa, ok? Por enquanto é só.